E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo vamos continuar sobre o Learning Music com o Ableton, né? Aprendendo música com o Ableton. Estamos aqui no capítulo de melodias, né? Make Melodies. Caso você não tenha visto, a gente tem outros vídeos aí no canal sobre beats, notas e escalas, acordes, linhas de baixo. E agora sobre melodias nessa plataforma que você pode aí se cadastrar e aprender sobre conceitos relacionados à produção musical. Então, músicas, melodias, no caso para músicas, a gente tem essa definição que, como linhas de baixo, né, basslines, as melodias são padrões de notas únicas, né, single notes. Então, enquanto as linhas de baixo têm um pitch mais baixo, né, mais graves, notas mais de baixa frequência, as melodias têm notas mais alta frequência, né, mais alto pitch. E elas ajudam a definir a identidade do som, porque elas geralmente se repetem ao longo de toda a música, e assim como os outros instrumentos, né, a gente vai ver aqui a maior parte sobre sintetizadores, mas a própria voz pode acompanhar também a melodia, né, entre outros instrumentos. E a própria linha de baixo também pode acompanhar a melodia, seja na música completa ou em partes da música, num pitch mais baixo, né, em oitavas mais abaixo. Também a gente tem que as melodias elas fornecem à música, né, um conceito rítmico muito mais ativo, né, do que as linhas de baixo, e elas podem cobrir aí uma ampla faixa de notas, né, um amplo espectro de notas, e não se restringir a simplesmente frequências mais baixas ou só frequências altas. Começando aqui, a gente tem análise de algumas músicas, né, vamos verificar primeiro o Love You Tears Apart, aí do Joy Division, que é uma música também. Então a gente tem esse segmento melódico do Joy Division, que ele vai seguindo ao longo de toda a música, né, nessa faixa aí clássico deles. Ele é tocado tanto pelo sintetizador quanto pelo baixo, né, que é o bass guitar aqui. Então eles variam em diferentes pitches, né, diferentes faixas de pitch e diferentes ritmos também. Então, no caso aqui do Joy Division, a melodia é utilizada na escala de Ré maior, então D major, e também ela começa com um Mi, né, a nota E dá essa sensação de tensão. Então, quando você tem uma outra nota acompanhando a melodia, geralmente ela pode intensificar essa sensação de relaxamento ou da tensão, né, a parte, seja aí, entre outros conceitos, que daí fica como sugestão para você pesquisar depois, né, sobre a parte dominantes, né, tônicas, subdominantes, entre outras questões. Mas aqui no caso o contorno da melodia, ela vai variando entre notas que são chamadas de passos, né, que é stepwise em inglês, ou de salto, que é o leapwise. Então a gente tem essas notas de passo, que elas vão seguindo numa mesma escala, vão seguindo notas que são adjacentes, né, que são próximas às outras, e depois a gente tem umas que são de salto, né, que seria aqui no caso o Si, depois o Ré no final, e volta para um longo Lá. Então, as melodias elas podem utilizar desse recurso, né, de stepwise, seja em passo, e depois dar um salto, geralmente no final, né, pode ser no começo também, né, você pode experimentar da forma que achar mais interessante, mas promovendo esse contraste entre um segmento que é mais fluido e outro que é mais quebrado, né, que são esses saltos aqui em notas mais distantes. Próximo seria o Tour de France, em francês, né, Kraftwerk. Vamos ouvir um trecho. Então aqui é a música do Kraftwerk, né? Essa banda geralmente utiliza sintetizadores em todas as músicas. E no caso dessa melodia, a gente tem 4 segmentos distintos, né? Que o primeiro segmento, ele seria nessa forma, como a gente vai verificar, né? Que ele tem essa ascendência, né, do Si bemol para o Lá bemol.
E depois, na segunda frase, ele faz do si bemol pro dó. Então, ela tem uma estrutura parecida, essas duas segmentos, né, essas duas partes distintas, e serve como uma primeira parte é uma pergunta e depois a resposta. Que é uma coisa que eu falo, né, na Masterclass, no resumo do podcast que eu tenho, né, vou deixar aí nas recomendações do vídeo, sobre o Hans Zimmer, que na Masterclass dele ele fala sobre isso, que é interessante que você componha músicas que façam perguntas, né, e respostas, né, aqui, né, questions and answers. Então, essa relação a gente promove mais aquela sensação, né, de tensão e relaxamento. Então, a gente tem uma pergunta e depois a gente tem a resposta a essa pergunta, né? E na segunda parte, da mesma forma, só que ela é transposto, né? A estrutura é parecida, mas ele é transposto, aqui no caso, para Sol e para Fá. E para Sol ao invés de Fá, né? Aqui é a pergunta e depois a gente tem a resposta. Então a resposta, ela dá essa sensação, essa noção de relaxamento, né? Essa noção de resolver a música, né? Porque se a gente deixar só partes que são de pergunta, né? Ou que não finalizam de fato o segmento, a gente dá essa sensação crescente de tensão ou de não acabado, né? A sua música ela pode ficar caso seja essa sua intenção, você pode fazer assim também, né? De ela deixar sempre mais uma tensão crescente, né? E nunca responder, nunca voltar à tônica, nunca voltar à nota maior, né? A nota principal da sua canção. No caso aqui, a gente tem essa observação, né? De que esse segmento aqui melódico inicial, ele é derivado dessa peça, né, musical do Paul Hindemith, Sonata para Flauta e Piano, né, de 1936. Então, você pode utilizar segmentos melódicos de outras músicas, né, baseados ou inspirados. Claro que tem questões aí de direitos autorais para você não copiar tanto de outras músicas para evitar problemas, mas você pode se inspirar em outros trechos para compor a sua própria canção, sua própria música ali. Próximo é o Praxis, da Icônica. Essa canção ela tem várias camadas, né, então ela é um pouco mais complexa, mas vamos ouvir um trechinho. Então, aqui a gente tem um segmento melódico, vamos ouvir já no player, né? No caso, esse ritmo, eles dizem aqui, né? Um ritmo interessante porque ele tem uma parte ascendente, que cria aqui no caso, do Ré para até o Si, né? Começa aqui em Ré, depois volta e retorna até o Si. Então não volta, né, até o Ré, né, que é a nota inicial. Se a gente botasse assim, poderia ver como é que ficasse, né, como é que ficaria. Porque daí ele resolveria, né, se a gente voltasse a nota inicial, ao Ré, ele resolveria a canção de forma a dar a sensação de relaxamento, né, que é tanto dita aí, no caso, nas composições. Então a gente tem dessa forma, mas o caso ele fica em Si. Dá pra gente ouvir mais um trecho, né? Mas ele tem várias camadas, como eu falei, né? E outro detalhe é que, no caso, essa música, né? Eles não utilizam uma afinação padrão, né? No caso, nos sintetizadores, a Icônica, né? Eles acabaram alterando, né? Afinando, no caso dos sintetizadores aqui, de forma a ficar com um pitch, né, entre as notas padrão, né. Então, isso daqui é uma forma arredondada, né, mais próxima do que seria o original, né, e o tempo também é um pouco mais próximo do original. Mas eles são fora, né, das notas convencionais, e nessa música eles vão, as notas, né, a afinação, no caso aqui, por exemplo, o
o Mi, a nota convencional Mi, ela fica ali entre o Mi bemol e o Mi. Então ela é algo assim quase que atonal, né? Não tem um tom bem definido. Então eles vão alterando assim de forma a ficar não exatamente nas escala padrão, né? Nas modos padrão. E você pode fazer isso também, né? Só que de forma analógica é mais interessante. De forma digital a gente está, hoje em dia, né, muito preso a algumas questões de que já é definido por padrão, né? Mas sintetizadores analógicos, outros instrumentos analógicos, você tem essa possibilidade um pouco mais livre, né? Com mais graus de liberdade para você conseguir ser flexível nessa questão de afinação. Próximo é o Ride, que a gente tem do Robert Hood. E essa música também é bem simples, né? Ela tem algo um pouco mais que é minimalista, mas ela vai crescendo, né? Vai evoluindo ao longo do tempo. Vamos ouvir aqui. Ele continua com essa forma aqui, né, de melodia ao longo de toda a música. Se a gente ir pra frente, a gente vai conseguir, né, verificar que ele vai evoluindo, mas continua com essa melodia. E como é a intenção, né, no Robert Hood, né, do álbum dele, né, no caso aqui o Minimal Nation, essa música, né, ela tem um estilo techno mais minimalista, né, de um foco um pouco mais sutil, né, mudanças sutis, e para estudar a natureza dos sons, né, e das batidas. Então a gente percebe que ele tem essa melodia aqui, né, que pode parecer algo aleatório, talvez, né? Foi feito de forma aleatória mesmo, mas tem repetindo, né? Ela acaba dando um ritmo interessante para a música. E a gente percebe que ele tem uma batida, né, predominante, que é o kick, que a gente viu nas outras aulas lá no Beats, né? Que é o 4 on the floor. Que é o 4 on the floor seriam as 4 batidas, né, de kick nas partes iniciais de cada bar aqui, né? Cada segmento dentro de um compasso. Então a gente tem dessa forma que uma alteração, né, uma mínima alteração que a gente vai ver, né, nas variação aqui, que essa ride, ela altera um pouquinho, desloca ao longo da música a melodia ao longo da batida aqui, do 4 on the floor, que tem esse padrão aqui, né. E a gente percebe aqui, vai ver que no começo da música ele tem esse segmento melódico nesse tempo, né, nessa fase aqui da música. Então a gente percebe que aqui ele começa com o segmento melódico depois, né, do primeiro beat, depois da primeira batida de kick, e depois a música ele vai deslocando isso, né, e começa o segmento melódico no início do kick. Então a gente consegue perceber essa diferença, né? Que a gente ouvindo a música completa é capaz de não perceber essa diferença, né, mínima de deslocamento, mas é interessante de verificar que você pode também fazer esse deslocamento do segmento melódico ao longo da sua música e não necessariamente deixar ela só no mesma fase, né, no mesma parte concomitante, né, simultânea ao kick, simultânea à sua batida. Você pode deslocar mais para frente, mais para trás e fazer essas alterações também. De tempo também, inclusive, né, aqui no caso a gente está trabalhando com o mesmo tempo, né, aqui o segmento melódico tem o mesmo tempo da batida do kick, né, da batida da percussiva. Aqui a gente não consegue alterar nessa plataforma, né, se a gente altera o tempo de um, altera o tempo de outro simultaneamente, mas você pode ir explorando aí de botar o segmento melódico de mais devagar ou mais rápido do que o seu kick para dar esse contraste, para dar essa alteração e você experimentando, vendo como é que fica melhor. Enfim, essa daqui é toda a parte de melodias, né, algo introdutório, só conceitual, para vocês terem uma noção inicial. Aqui vocês podem, sempre no final de cada capítulo tem o play, né, aqui tem o play with melodies, né, brincar ou tocar melodias, tocar com linhas de baixo. Cada capítulo tem esses players aqui que você pode ir alterando. Também tem a parte percussiva e a gente vai somando ao longo do tempo, né, para ir acrescentando o conhecimento dos aprendizados aqui, né. Lembrando que tem o keyboard também, você pode tocar a partir do teclado.
E tem essas opções. Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, ideia, mais só deixar nos comentários. Se inscreva no canal e deixem um like no vídeo, que isso ajuda a dar mais visibilidade a esse tipo de conteúdo para quem tem interesse. E até a próxima. Valeu!